em paz, com saúde, que tenham passado bem o domingo, descansando bastante, repondo as forças, agradecendo a companhia de vocês e agradecendo a Deus pela oportunidade de mais esse encontro, de mais um estudo do Evangelho. Nós estamos no nosso 23º encontro com a turma de domingo, e para iniciar as atividades desta noite, a prece de abertura fica por conta da Celina. Por favor, Celina. Boa noite. Boa noite a todos. Querido Mestre Jesus, rogamos a proteção para os estudos da noite de hoje. Agradecemos esta oportunidade de estarmos juntos, embora virtualmente, mas essa hora nos traz grande alento, esclarecimento e consolação. Sabemos, Mestre, que a sua mensagem deve ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Agradecemos a oportunidade de, nesta encarnação, termos esclarecimentos tão profundos, tão sérios e tão claros para nós, o que não foi permitido até hoje. Rogamos, amado Mestre, que todos os encarnados e desencarnados que possam participar desse estudo sejam também esclarecidos, alentados no seu amor, na esperança de um futuro melhor. Obrigado, Mestre, obrigado a todos que nos acompanham. Assim seja, Senhor Jesus. Obrigada, Celina. Pois bem, nós estamos das parábolas do reino e atualmente nós estamos na parábola do tesouro escondido e da pérola valiosa. Como são duas parábolas pequenas, nós pegamos as duas juntas apenas para facilitar o estudo. Na semana passada, nós fizemos a leitura da parábola, fizemos o levantamento dentro daquele roteiro que nós costumamos fazer, e já foram feitas duas leituras, tendo como base o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Karl Schutel. Então, falta aqui a parábola do tesouro escondido, da pérola, e nós fizemos a leitura das duas, como eu falei. Aqui fizemos o levantamento de todos os elementos que compõem a parábola, e nas leituras nós fizemos... Deixa eu voltar aqui. Na leitura, nós fizemos a leitura dos dois textos de Karl Schutel, inclusive quem leu foi a Lenita e a Celina, sobre essas duas parábolas, e ficou faltando o texto do Rodolfo Caligares, do livro Parábolas Evangélicas. Nós não temos nenhum texto de Emmanuel a respeito dessas duas parábolas. Portanto, depois da leitura do livro Parábolas Evangélicas, nós vamos voltar nos elementos que compõem as duas parábolas, já procurando um significado especial, um significado espiritual para elas, e também finalizando com as ações relacionadas a essas duas parábolas. Então, quem vai fazer a leitura do texto do Rodolfo Caligares é a Margarete. Então, eu vou sair daqui do PowerPoint para poder projetar o arquivo com esse texto, tá bom? Margarete, boa noite. Já chegou por aí? Já estão visualizando? Para mim, já. Boa noite. Acredito que para todos. Mas se alguém puder finalizar. Pode então, começar, Margarete. Lembramos a parábola também, Maruísa? Lê sim, porque às vezes eu vi que tem pessoas que não tiveram aqui no domingo passado, então assim dá uma recordadinha no texto. Então vamos lá. Boa noite para todos. Parábolas do tesouro escondido e da pérola. O reino do céu é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem, o qual, movido de gozo,
foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. É semelhante ainda a um negociante que buscava boas pérolas e, tendo achado um grande valor, foi vender tudo que possuía e a comprou. Só para quem não estava semana passada e está agora, o primeiro parágrafo é a parábola do tesouro e o segundo parágrafo é a parábola da pérola. Ia falar da vida, mas é da pérola. Nestas duas parábolas tão singelas quão expressivas, Jesus compara o reino do céu a um tesouro oculto no campo e a uma pérola de grande valor, dizendo que aquele que tem a aventura de achá-los é tomado de tal gozo que não titubeia em dispor de todos os seus haveres para adquirir. Esse tesouro, ou essa pérola, é bem de vez, não é senão a alma humana. O reino do céu está dentro de vós, dissera de outra feita o divino mestre, deixando bem claro que o reino celestial significa não um lugar no espaço, mas algo que se verifica no íntimo de cada um. Geralmente, procura o homem edificar a felicidade sobre as coisas materiais, a ascendência social, a fama ou a saúde. Mas estas coisas são precárias e incertas, pois podem durar, no máximo, uma existência, enquanto um terremoto, uma enchente, um incêndio, ou os azares da fortuna, uns micróbios em seu sangue, ou determinado humor em seus fluidos orgânicos, não as arruinem por completo. Jazem ocultas a milhões de criaturas coisas mais belas e grandiosas, os bens espirituais, que são, aliás, os únicos valores reais e duradouros ante os quais aquilo tudo pouco ou quase nada importa. Possuir estes bens espirituais, as virtudes cristãs, é conquistar o reino do céu, porque o conhecimento e o amor de Deus nos fazem desfrutar tal estado de paz e de alegria que nada e ninguém conseguirá distribuir ou perturbar. Por isso, como diz a parábola, quando alguém descobre um campo em si mesmo, esse tesouro de tão subido valor, que é a própria alma e a sabe imortal, e fadada a alcançar o mais excelso destino, a integração à única realidade absoluta, Deus, todas as ilusões da materialidade, todas as todas as gloriosas, deve ser glórias do mundo, e até mesmo o bem-estar do corpo físico se tornam de... Oi? Perdi o texto aqui, peraí. Aqui, ó, até mesmo aqui, Margarete, ó. Quando aqui. Alguém entra ou sai, como eu estou no celular, quando alguém entra ou sai, o texto fica pequenininho. Mas vamos lá. E até mesmo o bem-estar do corpo físico se tornam de somenos importância. Então, cheio de júbilo, sabendo que a felicidade verdadeira depende não daquilo que se tem, mas daquilo que se é. Vamos ler de novo. Sabendo que a felicidade verdadeira depende não daquilo que se tem, mas daquilo que se é, vai vender tudo o que possui, isto é,
Tudo bem por Acho aí? que alguém ficou com o áudio aberto. Por favor, fechem aí para a gente. Desprender-se das pseudo-propriedades e distinções terrenas para cuidar precipuamente do enriquecimento de sua consciência espiritual, a mais preciosa das pérolas, cuja posse vale o sacrifício de todos os bens de menor valor, de tudo aquilo que considerava importante e valioso em sua vida. Não entenda o que seria errôneo que a posse dos valores espirituais seja incompatível com a posse das coisas materiais. Não. O que se quer salientar é que para o nosso progresso espiritual, faz-se mister vivermos mais intensa e sinceramente em função dos ideais superiores, dedicando-lhes maior atenção do que as aquisições materiais, que devem constituir-se apenas um meio de realizarmos os nossos objetivos, e não um fim em si mesmo. Quem se disponha a assim proceder, sobrepondo os interesses da alma a quaisquer outros, não deve temer que lhe venha a faltar o necessário à subsistência, porquanto Jesus nos assevera no seu Evangelho que, se buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão dadas por acréscimo. Isso. Até aí, Margarete. Então, eu gostaria de começar comentando pelo fim. Uhum. A gente volta para o começo. Então, olha, a gente vê ali na parábola que o primeiro achou o tesouro, enterrou e foi vender tudo para comprar a terra. O outro está procurando a pérola e vai atrás de vender tudo para comprar a melhor de todos, a maior de todos, a mais bonita de todas, né? Então, olha lá, ele não quer, assim como Jesus não disse de forma alguma, e muito menos Kardec disse que a gente precisa se colocar numa posição de miserabilidade para poder sermos boas pessoas. Kardec, inclusive, fala da necessidade da posse, né, do dinheiro, e das provas e da tarefa que a pessoa que possui esses bens materiais tem a desenvolver e a desempenhar no planeta. Então, se todos fôssemos desprovidos de materialidade, seríamos bilhões e bilhões de sem nada, né? De absolutamente sem nada. Mas o que é que ele está colocando aqui? As pessoas que têm a posse material, digamos, do dinheiro, vamos ser bem claros, têm a função de auxiliar mais, de dar empregos, de favorecer ao próximo da forma que ele conseguir e da melhor forma. Tem até um poema do... Nossa! Será que é um Mário Quintana? Não é. Que ele fala que a gente precisa ter dinheiro para olhar para ele e dizer quem é dono de quem. Né? É Sim. Isso que Jesus quis dizer. O dinheiro não é meu dono. Né? Os bens materiais não são meus donos. Eu sou dono dele e eu usufruo de uma forma a fazer a caridade para alguém. Né? E isso é o que nós temos que ver bem aqui. Ele deixa bem claro aqui nesse final. Mas vamos lá para cima. Como é que ele começa a desenvolver o texto, né? Que isso que está oculto para a gente são os bens espirituais, que estão ocultos, não. O tesouro e a pérola valiosa
são os bens espirituais. E quando a gente encontra dentro de nós, a gente deixa tudo para trás. O que é, eu entendo assim, pode não ser esse o foco, pode não ser esse o objetivo, mas eu entendo que a gente deixa absolutamente tudo, quer dizer, o homem velho para trás. Aquela pessoa egoísta, aquela pessoa apegada, aquela pessoa procrastinadora, aquela pessoa invejosa que somos, todos os nossos defeitos, maiores ou menores, cada um tem a burilar nesta encarnação, a gente deixa de lado para correr atrás de cultivar esse lado bom, este tesouro e esta pérola maravilhosa que nós encontramos, que é o reino de Deus, que são as maravilhas, né? Todas estas virtudes que nós temos em germe dentro de nós, né? Em sementinha dentro de nós, e que elas crescem, né? E por isso a gente precisa sempre valorizar mais o ser do que o ter, como foi ali naquela frasezinha que eu li 2 vezes, para a gente deixar bem destacado, que eu achei de extrema importância, aquele pedacinho que ele fala do ser e do ter, né? Que nós precisamos cada vez mais. Acho que está mais para cima. Mais para cima, né? Estou tentando achar aqui. Aqui foi o... Deve estar por aqui, Maruísa, nesse pedacinho. Mas quando a gente... daqui, ó. Acha. A felicidade verdadeira depende não daquilo que se tem, mas daquilo que se é, né? É o mais importante, o ser do que o ter, né? Mas aí a gente vai. Eu penso que nós temos que buscar cada vez mais, estamos aí no caminho, na busca, na procura, e deixar de lado esse homem velho que nós trazemos dentro de nós, que de certa forma faz com que esse tesouro não venha à tona, né? E essa grande pérola seja sufocada cada vez mais dentro de nós, mas vamos trabalhar. E é isso aí. Tá certo, Margarete. Agradeço e quero distinguir, aliás, quero fazer 2 comentários aqui. É quando ele fala que aqui, gente, olha, jazem ocultas há milhões de criaturas, coisas mais belas e grandiosas, os bens espirituais, que são, aliás, os únicos valores reais e duradouros, ante os quais aquilo tudo pouco ou nada quase importa, aquilo tudo pouco ou quase nada importa. Ou seja, muitas criaturas no planeta, encarnadas e os desencarnados, ainda não descobriram esse tesouro, que é o espírito, que ele chama de alma aqui, né? E depois, aqui sim, olha, possuir esses bens espirituais, as virtudes cristãs, é conquistar aquele reino dos céus a que Jesus se refere. Porque o conhecimento e o amor de Deus nos fazem desfrutar tal estado de paz e alegria, que nada e ninguém conseguirá destruir ou perturbar. Nos estudos do Evangelho, sobretudo nas parábolas, era necessário que Jesus utilizasse aquilo que fazia parte do dia a dia das pessoas, porque a língua hebraica naquela época, ou mais ainda, que Jesus falava com os habitantes da Galileia, era o aramaico, que era uma mistura, era um dialeto que misturava
palavras em hebraico e palavras que eles aprenderam no tempo do cativeiro na Babilônia. Então, era uma linguagem pobre de expressões abstratas. Então, por exemplo, essa questão como, por exemplo, virtudes, tudo que tivesse relacionado a sentimentos abstratos, inclusive do próprio Criador, e quanto mais ainda falar de reino dos céus, que não era um lugar, mas um estado de alma, um estado de paz e de alegria, que aqueles que encontrassem esse reino dos céus dentro de si não se importariam mais com os bens materiais ao ponto de abrir mão deles. Então, para ilustrar sentimentos, para ilustrar percepções que não eram, Jesus precisava comparar com elementos concretos. Então, como explicar para eles o contentamento de alma daquele que consegue conquistar paz e alegria dentro de si? Ao encontrar esse reino dos céus, que é o contentamento da alma. Como expressar isso? Então, Jesus comparou essa alegria íntima à alegria de quem encontra um tesouro. Ora, quem encontra um tesouro fica feliz da vida, primeiro porque sabe que não vai precisar se preocupar mais com o trabalho material. Que o que ele tem, que aquele tesouro vai garantir a sua subsistência até o fim da vida. Portanto, além da sensação de contentamento, passa a sensação de tranquilidade, de segurança. Então, tanto no hebraico quanto no aramaico, não existiam palavras que explicassem sentimentos, estados de alma. Tudo era muito concreto. Por isso, Jesus deu esse exemplo de contentamento íntimo, semelhante àquele que encontra um tesouro, ou aquele que consegue encontrar uma pérola de grande valor, porque sabe que vai ganhar muito dinheiro com aquela pérola, trazendo tranquilidade e segurança para a sua vida até o fim dos seus dias. Então, esse contentamento de alma, a que Jesus chama de reino dos céus, ele precisava dessas comparações. E que alegria naquela época quem pudesse encontrar um tesouro no campo, e principalmente porque não estava esperando por aquilo. Então, mas ainda hoje, poucos descobriram esse tesouro. A maioria ainda ignora a existência desse tesouro dentro de nós. E aí vive a caça, a cata de tudo que compense ou recompense aquela eterna insatisfação íntima. Como ele diz aqui também, gente, olha, nesse pedacinho, ele fala de enriquecimento de sua consciência espiritual, a mais preciosa das pérolas. Ou seja, como explicar algo tão abstrato como consciência para as pessoas daquela época? Consciência de que somos seres espirituais, passando por uma experiência passageira no mundo material, com um corpo material. É tudo muito abstrato. E a conquista dessa consciência de que somos seres imortais vale o sacrifício de todos os bens de menor valor. Por isso que ele fala, abandona tudo para ficar com aquele tesouro. Ou vende tudo o que considerava importante e imprescindível antes para ficar com aquilo que tem o maior valor. Por isso, Karl Schutel cita outra passagem em que Jesus fala, né, que a gente procure primeiramente os bens espirituais, porque tudo mais, a justiça de Deus, né, a justiça do reino, o reino dos céus e sua justiça, porque tudo mais,
ou seja, o que precisarmos materialmente nos será providenciado pela misericórdia divina. Então, por isso a necessidade nas parábolas de Jesus utilizar elementos concretos que passavam sentimentos para aquelas pessoas, porque não existiam palavras para expressar sensações abstratas. Olha que dificuldade, né, gente, para poder fazer isso. E Jesus fez utilizando as parábolas. Mais alguma coisa, Margarete? Mais alguém quer fazer algum comentário a respeito desse texto do Caligares? Não, por mim, tudo bem, Maranhão. Obrigada. Tá certo. Obrigada, gente, Margarete. E outra coisa também, que já falamos antes, é quando nós lemos um texto do Karl Schulte, um texto do Caligares, ou Emmanuel, só que no caso dos encarnados, a gente precisa sempre tomar atenção de que é o ponto de vista deles, e que certamente hoje, já na espiritualidade, mais evoluídos do que antes, já tem uma percepção muito maior do que aquilo que deixaram registrados. Esses textos vêm ajudar a gente a enxergar um pouco melhor o significado dessas parábolas, mas ninguém tem a palavra definitiva a respeito de nenhum dos assuntos relacionados a elas, tá certo? Então, agora sim, nós vamos voltar novamente lá para o PowerPoint, porque nós vamos começar com os elementos que compõem a parábola e buscar em cada um o seu significado espiritual. E a mesma coisa, gente, essas interpretações sempre vão se atualizando. Se daqui 1 ano nós pegarmos essa parábola novamente, vamos perceber detalhes que não percebemos hoje, tá bom? Então, o que eu escrevo, o que eu coloco aqui, não é a palavra definitiva, por favor, tá bom? E, claro, todos têm a liberdade de fazer as suas colocações. Então, vamos lá. Naquele roteirinho, nós começamos sempre com os personagens, e no caso são 2. Tem o homem no campo e tem o negociante. Então, como encontrar um significado espiritual, já que nós conseguimos ler os textos a respeito das 2 parábolas, porque esse homem está no campo. Bom, lembrando, para quem Jesus se dirigia? Para pessoas que trabalhavam na pesca, na agricultura, no pastoreio de rebanhos. Então, um homem não iria para o campo para lazer, para um momento de descanso, ou só para ficar lá apreciando a paisagem e vendo os outros trabalhando. Homem no campo era sinônimo de trabalho. Só se o campo é local de trabalho. E se o homem está no campo, ele está lá para trabalhar. Então, nós podemos buscar o seguinte significado para isso. É a pessoa ativa no bem, ciente de suas tarefas. Mesmo porque no tempo deles, cada um que ia trabalhar no campo, no cultivo agrário, sabia muito bem o que tinha que fazer. Ele não caía lá de paraquedas procurando o que fazer. Ele já sabia o que ele tinha que fazer. Então, na vida, nós temos que nos assemelhar ao homem no campo, sabe, né? Determinados ao trabalho, e o trabalho no campo beneficia a todos, não beneficia somente o seu dono, não beneficia só o produtor, porque o produto do campo é o alimento, então ele vai beneficiar muito mais gente, mas ciente das nossas tarefas. E o negociante é aquele que interage com o outro para fins determinados no bem. Vejam como é engraçado, assim, engraçado não, como é curiosa essa distinção de homem no campo e de negociante. Porque outra atividade que existia e sempre existiu é o comércio. E segundo Emmanuel, o comércio é o que mais favorece a fraternidade entre as pessoas, entre os povos. E o comércio de mercadorias entre povos
sempre existiu, desde que o homem é homem, que o mundo é mundo. Então, o negociante que negociava pérolas representa o quê? Representa o ser humano que interage no seu dia a dia. Nós precisamos interagir com os outros, mas interagir com qual objetivo? Objetivos no bem. No caso dos negociantes, era fazer um bom negócio. Mas para fazer um bom negócio, tinha que ser um bom negócio que viesse a satisfazer ambas as partes, aquele que vendia e aquele que comprava, tá bom? Então, esses são os dois personagens. Como nós podemos ver aqui, não são pessoas ociosas, já mostrando para a gente que para encontrar o tesouro, para encontrar a pérola mais valiosa, é preciso trabalhar. Porque não fala que, na parábola do tesouro, não fala que o homem estava em casa e recebeu uma informação de que tinha um tesouro escondido no campo. Não. Ele encontrou o tesouro porque ele estava no campo trabalhando. Então, mostrando que o nosso trabalho espiritual em relação a nós é um trabalho constante. E o nosso trabalho em relação ao próximo também é um trabalho constante, negociando interesses e cumprindo as nossas tarefas. Foi assim que eu consegui enxergar, mostrando que tanto na parábola do tesouro quanto na pérola, Jesus está se referindo a pessoas ativas e não pessoas ociosas, porque elas conseguiram encontrar porque estavam trabalhando, porque estavam ativas dentro das suas áreas de interesse. Alguém quer fazer alguma colocação a mais? Porque daí eu registro e a gente melhora o texto antes de mandarmos o arquivo em PDF para vocês depois. Alguma colocação aqui? Bom, a gente vai indo. Se alguém lembrar depois, pode me interromper, tá bom? Embora a gente esteja virtualmente, nós podemos trocar ideias tranquilamente. Depois vem o lugar. Em que as parábolas foram contadas, isso a gente já falou das outras vezes. Jesus se encontrava na Galileia, mais especificamente em Cafarnaum, às margens do Grande Lago. E o lugar que aparece aqui, representando o campo. O campo representando o nosso mundo íntimo, mas também um local de trabalho intenso. E eu não consegui encontrar o campo aparece na parábola do tesouro, mas em relação ao negociante, eu não consegui situar esse negociante num determinado local, porque se ele estava negociando, talvez ele estivesse no mercado, talvez ele estivesse numa lojinha específica, como era na época, ou talvez estivesse conversando com várias pessoas nas praças, porque não sei como é que funcionava isso na época, mas eu não consegui definir um lugar para o negociante negociar suas pérolas até que ele encontrasse uma pérola mais valiosa de todas. Então, fica aí essa colocação. Se alguém tiver alguma sugestão, me passa depois, passa aqui para a gente, que daí eu acrescento antes de finalizar o texto, tá bom? E o que é importante aqui é que tanto o campo tanto pode representar nosso mundo íntimo, como também representando também para aqueles que ouviam Jesus um local de trabalho intenso, porque ninguém ia no campo para ficar olhando paisagem e nem para descansar, tá bom? E no caso do negociante, em algum lugar ele tinha que negociar. Às vezes podia ter a ser na própria casa dele, mas me faltou uma palavra para poder situar o trabalho desse negociante. Se alguém tiver uma ideia, depois me passa aqui para nós, tá bom? Alguma colocação, gente, desse do lugar? Então vamos lá. Depois do lugar, vem o tempo. E aí eu me lembro que algumas pessoas me fizeram duas, para que
que havia faltado 2 momentos, né? O momento de vender e o momento de esconder o tesouro. Então, vamos lá para ver se ficou bom assim, e aí vocês também vão acrescentando, tá? O momento de encontrar o tesouro. Então, agora nós estamos falando de tempo. Teve um momento em que o homem no campo encontrou o tesouro. O que significaria isso espiritualmente falando? Ou o momento de achar a pérola. Coloquei os dois juntos, porque o momento do homem no campo encontrar o tesouro e o momento do negociante achar a pérola. Lembrando que os dois não estavam em casa de braços cruzados, eles estavam trabalhando. O contato com o evangelho certamente acontecerá para quem está ativo no bem. O contato com o evangelho, cedo ou tarde, em algum momento, vai acontecer para a criatura que estiver consciente das suas obrigações, tanto consigo mesmo como para com o seu próximo, independentemente da crença religiosa que pertençam. Porque lembrando, né, gente, o Jesus não é conhecido em todo o planeta Terra. A religião, assim, o conceito cristão, os ensinamentos de Jesus estão restritos aos cristãos, mas os cristãos não representam a maioria no nosso planeta. Então, em algum momento, de uma maneira que só o Senhor sabe, o contato com o Evangelho vai acontecer. Lembrando que esse contato com o Evangelho traz uma sensação de euforia íntima tão intensa quanto encontrar um tesouro no campo, ou uma sensação tão intensa de euforia, de alegria, quanto encontrar a mais valiosa das pérolas. Eu vou terminar, eu vou passar os demais, depois aí vocês vão assimilando e vão vendo se tem algo mais a ser acrescentado ou tirado. Tem um momento de esconder o tesouro. No caso da parábola do tesouro, ele encontra, mas primeiro ele volta a colocar o tesouro na terra, porque depois ele quer comprar o campo. Então, aqui é o momento da interiorização dos ensinamentos. Quando nós descobrimos essa euforia íntima, essa alegria, esse contentamento da alma que o Evangelho nos proporciona, num primeiro momento, nós queremos guardar isso só para nós, porque precisamos sentir bastante o quanto isso é forte e vai ganhando vigor dentro da gente. Temos o momento de vender os bens, vender tudo o que possui. O que significaria isso? É a consciência da necessidade do desprendimento, ou seja, aquele contentamento de alma é tão grande que tudo aquilo que venha a impedir esse contentamento, a gente vai eliminando da nossa vida. É como se nós dessemos uma reorganizada na nossa vida material, para poder usufruir mais e melhor esse contentamento de alma, essa paz, essa segurança íntima, que é o grande tesouro dentro de nós, em nós. Então, quando nós percebemos isso, como o Caligares falou, é muito mais importante ser do que ter, e que a consciência dessas virtudes cristãs ainda não alcançam a todos, a maioria ainda não descobriu esse tesouro, nem essa pérola. Então, foram esses os momentos que eu encontrei, gente. O momento de vender, porque quando a gente vende alguma coisa,
nós deixamos de ter posse sobre aquilo. Então, aí vem a grande indagação. O que é mais importante para nós? Ter a posse sobre bens materiais, que muitas vezes infernizam a nossa vida, ou ter a posse de nós mesmos, do nosso mundo íntimo, deste contentamento de alma? O que é que tem mais valor para nós? E a partir de então, quando tomamos consciência disso, nós vamos aos poucos, abrindo mão de muita coisa, porque descobrimos que esses bens materiais representam um estorvo para a vivência desse contentamento da alma. Esse é um momento sublime na existência do espírito, quando ele percebe a necessidade desse desprendimento. Não é desprendimento só de bens materiais, né, gente? É o desprendimento dos afetos, é o desprendimento das tarefas, é o desprendimento do prestígio social, dos títulos e uma série de coisas, dos cargos e por aí vai, tá bom? Alguém quer colocar mais alguma coisa nesses momentos? Tá bom? Porque vejam que eles acontecem mais ou menos nessa ordem, né? Primeiro a gente encontra, depois a gente quer vivenciar só para nós aquele contentamento de alma, mas também descobrimos que precisamos abrir mão de muita coisa para manter aquela felicidade íntima e poder compartilhar com os demais. Tá bom? Vamos adiante, deixa eu ver que horas são aqui para a gente não se perder. Agora vem os elementos ou os objetos. A mesma coisa, gente, para cada um há uma possibilidade ou mais de interpretação. Nunca é a palavra final, por favor. Então, claro, o tesouro escondido é o próprio reino dos céus. Contentamento da alma. Então, como é que Jesus poderia explicar, já que não existia a palavra contentamento? Porque ela representa um sentimento abstrato. Então, com o que Jesus comparou esse contentamento íntimo? A alegria que se sente ao encontrar um tesouro. A alegria que se sente ao encontrar a mais valiosa das pérolas. Uma verdadeira euforia. A pessoa fica eufórica se ela pudesse estar trabalhando no campo e encontrar um tesouro que ninguém tinha encontrado ainda. Então, seria essa simbologia. Esse é o símbolo do tesouro escondido. Porque Jesus começa que o reino dos céus é semelhante, ou seja, aquele sentimento de contentamento, Jesus tinha que explicar utilizando elementos concretos, né? Depois tem a pérola valiosa. A pérola valiosa também podemos colocar como sendo a boa nova, o próprio evangelho, o contato com os ensinamentos de Jesus. E que Karl Schutel, aliás, que Rodolfo Caligares chama de a nossa própria alma, a nossa consciência, que também podemos acrescentar aqui, a consciência de sermos seres espirituais, imortais. Então, como dizer para aquelas pessoas o que é um ser espiritual? Eram elementos muito abstratos para eles. Então, o que é de grande valor na nossa vida, como espíritos imortais que somos, é quando temos a oportunidade de conhecer o Evangelho, que faz o grande diferencial da nossa vida. Então, por exemplo, existe um eu antes do Evangelho e existe um eu depois do Evangelho. Como a Margarete falou, existe um homem velho que existia antes do contato com o Evangelho e um homem novo, renovado após o contato do Evangelho. Também tem as boas pérolas, porque não sei se vocês se lembram ali na parábola da pérola valiosa, que aquele negociante negociava somente boas pérolas. Ou seja, aí já mostra para a gente que ele não era um negociante infiel, que ele não negociava coisas ruins.
né? Representando as nossas boas ações, as nossas boas atitudes, representando as virtudes cristãs. Então, entre essas boas pérolas, a mais valiosa é quando nós conseguimos descobrir o Evangelho, porque as nossas atitudes, as nossas ações continuarão existindo com muito mais sabor, com muito mais amor, né? Tudo que possuía, esse tudo que possuía, mas é tudo mesmo. Não sei se vocês se lembram até de uma propaganda que falava fotografou, um negócio assim, fotografou, não sei o que lá, desapegou, que era de acho que é da OLX, um negócio assim. Então é mais ou menos isso, né? Aprender a desapegar, mas não só de bens materiais, dos afetos, das tarefas, das posições sociais, dos títulos, das amizades. Tem tanta coisa para nós abrirmos mão, tem tanta coisa, os nossos cargos, a nossa profissão. Nós temos muita coisa para nos desapegarmos. Por isso que é um trabalho para muitas existências. Nós não vamos conseguir aprender tanto desapego numa única existência. Mas o que nós vamos... Oi, pois não. Nosso caso na casa espírita. Nosso cargo na casa espírita, exatamente. A própria casa espírita, né, Margarete? A própria casa espírita. Não sei se foi a Margarete ou se foi oh, meu Deus, a Vilmara que falou, porque a vozinha de vocês duas é muito parecida, Nossa Senhora. Bem, mas foi a Margarete. foi a Margarete, tá certo, tá certo. Que mais, gente? Que mais? O interessante é que todos esses bens, esse tudo que possuía, tanto o negociante quanto o homem do campo, representando a gente, né? Esse tudo o que possuía, a gente vai percebendo que esse contentamento de alma, essa paz interior, ela é perturbada justamente pelo excesso das preocupações com os bens materiais. Então, quanto menos a gente tiver para se preocupar, para sobrar mais tempo para vivenciarmos os bens espirituais, com muito mais facilidade a gente vai se desapegando. Isso é um processo muito curioso dentro da gente. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa, gente, em relação a isso? Mudar o significado ou trocar? Porque tem hora também assim que eu também não consigo me expressar, né? Daquilo que a gente sente e não consegue encontrar palavras para colocar o que a gente está sentindo. Tá bom? Vamos ver o nosso tempo, já estamos aqui, falta só um pouquinho, já vai dar para a gente terminar. Maruísa, pois não. Eu aprendi não me apegar em mais nada. Antigamente era muito apegável, hoje não, hoje não me apego mais nada. Uhum. Tanto que eu estou ensinando minhas filhas também a não se apegar mais nada, porque nós não somos nada. Exatamente. E é justamente esse apego. E olha, gente, o desapego a bens materiais, a tarefas, posições sociais, títulos, cargos, isso até que é fácil. Difícil é o desapego dos afetos. Porque, embora nos amemos uns aos outros, cada um tem a sua trajetória. Eu bato muito nessa tecla. E as necessidades de experiências de cada um são diferentes das nossas, embora tenhamos amor por aquela pessoa. Mas tanto nós, quanto ela, ou quanto eles, os nossos afetos, têm necessidades de experiências diferentes das nossas, embora muitas vezes estejamos vivenciando as mesmas situações, mas mesmo vivenciando as mesmas situações, para cada um o ensino é diferente.
Por isso, de todos os desapegos, o desapego dos afetos é o mais difícil da gente trabalhar, tá bom? Então, vamos lá para a gente terminar as ações. O que me veio na mente? As ações estão muito relacionadas aos verbos que aparecem no texto da parábola. Então, o homem estava no campo. Então, a ação principal na parábola do tesouro escondido é estar no campo e não estar em casa. É estar num local de trabalho. Mas não, quem trabalha no campo não trabalha só para si, trabalha no bem de todos. E tem que estar vigilante ao que está fazendo. Porque se estiver distraído, não vai encontrar esse tesouro nunca. Então vejam bem, o que Jesus está falando de trabalho vigilante. E a mesma coisa é o negociar. O negociante estava negociando com alguém em algum lugar. Ele não estava em casa de braços cruzados. Ele estava trabalhando. E o trabalho principal de quem negocia é a tarefa na fraternidade. Ou seja, nós não vamos encontrar essa euforia íntima isolados e sozinhos. Nós precisamos ir ao encontro do outro. Trabalhar no bem de todos, porque esse campo aqui, gente, para os que ouviam Jesus, claro que era a tarefa agrícola, mas aqui esse campo tanto é o trabalho no nosso mundo íntimo, que é o trabalho mais dificultoso que existe, como é o campo da nossa área de atividade comum, a nossa área profissional, a nossa tarefa doméstica. É trabalho, mas é um trabalho consciente, vigilante. E, sobretudo, o trabalho que envolve o outro. Começa por aí, a descoberta do reino dos céus. Vender o que possui é outra ação. Significa o quê? Como a gente acabou de falar no slide anterior. Quando a gente vende o que a gente possui, a gente perde a posse sobre o que se considerava importante. Ora, se eu vendi, se eu doei, se eu passei para frente, e aquilo não me interessa mais, a gente perde a posse. E se perdemos a posse, é um desapego, é um alívio, quando não temos mais que nos preocupar com aquele objeto, ou com aquela tarefa, ou com aquele cargo que ocupávamos. Ou mesmo amando alguém, deixamos aquele alguém seguir o seu caminho. É alívio para o nosso mundo íntimo. Então, vender o que possui, gente, não é só desapego material, envolve muito mais sentimentos, sobretudo o sentimento de alívio, porque ter posse sobre alguma coisa traz responsabilidade, traz transtornos, traz aborrecimentos, e quando a gente abre mão, é um alívio tremendo. O esconder o tesouro, como aconteceu. Uma outra ação que existe na parábola é o de esconder o tesouro, mostrando que, primeiramente, nós temos que vivenciar no íntimo primeiro para exteriorizar depois. Primeiro, nós temos que tomar posse desse contentamento de alma, tornarmos-nos mais seguros, mais firmes na vivência desse sentimento, para depois compartilhar com todos aqueles que encontrarmos no campo da nossa vida e nos negócios fraternos com quem convivemos. É isso, gente, que eu consegui perceber no primeiro momento. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa para a gente finalizar, mas se vocês se lembrarem depois, podem mandar pelo WhatsApp, porque daí eu já preparo o texto
e mando para vocês aí o arquivo final em PDF para quem quiser fazer as suas anotações em casa com mais calma. Mais alguma coisa? Maroísa, é a Vilmar agora, tá? Pois não, Vilmar, agora sim. Eu acho que já está até meio fora da hora, mas você foi tocando as explicações, eu fiquei com receio de interromper. Quando você fala ali do local, do negociante, Hum, não poderia ser considerado as margens do lago? Porque as peixes eram negociados ali às margens, né? E hum, as pérolas também, não. O negociante ia até a, aos pescadores lá que uhum. traziam as pérolas e negociavam, além Então, de mercados, de praças, das próprias casas. Eu acho que uhum. ali as margens, né, do mar, que é um lago, É né? um Eu lago é um lago de água doce, então e já não sei se essas pérolas vêm das ostras, aí teria que ser só em água salgada, não é, Vilmar? Eu não sei, posso estar falando uma isso. grande bobagem, né? Não Não, sei. porque, não, porque essa semana eu ouvi falar sobre pérola de água doce, por É isso que me mesmo? veio isso. Eu também não sei como Uhum, funciona a pérola de uhum. água doce, mas eu, como eu Nossa. ouvi, eu falei, mas Sim, sim. pode ser que também mais um lugar, eu acho, né? Mais um local, exatamente. Para se Apesar de que, negociar. como a gente já comentou em outras vezes, ainda hoje Israel não é tão distante. Israel é margem, é um país marítimo que tem ali o mar Mediterrâneo, né? Então, por isso a grande briga também, né? Porque ali, além de ser um lugar de fertilidade no norte de Israel, ali com Líbano e a Síria, também é a saída para o mar Mediterrâneo do Oriente Médio. Então, é possível também que, ou do próprio lago, do lago da Galileia, de água doce, não sei, não conheço sinceramente se tem pérolas que venham de algum bichinho de água doce, ou mesmo que elas viessem do Mediterrâneo, não era tão longe assim para que ele pudesse estar negociando ali naquela região de Cafarnaum, né? Ou em toda a Palestina até, enfim, alguma coisa assim. É porque eu só comentei, viu, Mária, porque na parábola não fala nada, né? Onde que Então, ele negociava, certo? não, aí eu vou falando, eu me lembrei da pérola de água doce, aí que eu pensei, pode ser as Ah, tá. margens também, né? Certo. Se você conseguir depois aí ao longo da semana descobrir mais alguma coisa a respeito disso, daí você passa para a gente pelo grupo no WhatsApp, tá bom? Tá Que eu joia. sinceramente desconheço. Eu também não sei, eu só sei, só soube isso, pérola de água doce. Tá, muito interessante, muito Agora, interessante. Então tá, obrigada, Maroísa. obrigada, agora Vilmara. tem um Obrigada. papo aqui. Conversando com a minha biblioteca ambulante, chamada Pedro, ele, Aham. nesta época, as pérolas vinham ali do mar da Turquia, lá no norte. As Hum, famosas pérolas desta época de Jesus eram colhidas, entre hum. aspas, né, eram retiradas, extraídas Extraído. do mar lá em cima da Turquia, perto do Mar Morto, lá em cima. É o Mar Cáspio. Exatamente. O Mar Cáspio, que faz divisa ali com aquela região. Interessante, As muito famosas interessante, da época. muito interessante. Podemos conhecer um pouquinho mais a respeito disso daí. Então, se vocês encontrarem algum material que possa ajudar a gente a conhecer um pouco mais a respeito, a gente agradece. O que é importante também para a gente é saber que esse negociante era um negociante honesto, porque ele só negociava boas pérolas, certo? Ele não vendia gato por lebre, certo? Tá bom, gente? Então, nós já vamos aqui para o nosso finalmente, já estamos aqui em cima da nossa hora, e eu vou só deixar aberto aqui para finalizar e pedir então para Margarete finalizar então para nós. Por favor, Margarete. Então, vamos todos, um pouco, unir os nossos pensamentos, os nossos corações, a nossa boa vontade no estudo
nossa boa vontade de aprender, nossa boa vontade na busca desse tesouro, desta pérola que está dentro de nós. E eu peço licença a vocês para ler a prece feita por Jesus no último encontro que ele teve com os apóstolos. Grande força do universo, permite que a tua bondade nos faça bons, que a tua alegria nos faça alegres, que a tua luz nos ilumine, que o teu labor nos faça trabalhar, que a tua perfeição nos faça melhores, que a tua sabedoria nos faça saber, que o teu amor nos faça amar, e que tu, morando em nós, Senhor, a renúncia se transforme em contentamento, a compreensão em bem-estar, o desprendimento em dever, a instrução em hábito, a educação em norma de vida, a gentileza em doação diária e a caridade em gema divina que brilha em todos os nossos sentidos. Glória a ti, por todas as glórias do universo. Que assim seja. Essa prece eu achei no livro Ave Luz. Interessado? Uhum. Muito obrigada, pessoal. Queridos amigos, agradecendo a companhia de todos, desejando a todos uma boa noite, um bom descanso, uma ótima semana. Muito obrigada por mais essa oportunidade, pela companhia de vocês. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Muito obrigada. Boa noite.